Oi, gente! Cola aqui com nós, porque tá começando mais uma edição do GIM Podcast Brasil. E a pauta de hoje é babado, viu? Eu tenho certeza que é uma curiosidade geral que rola aqui no Brasil, mas também rola lá no exterior. Não é isso, Frederico? Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa edição, que é a nossa edição de número 40. E o papo de hoje se resume a uma palavra só: Rússia. Isso mesmo, a pauta de hoje é Rússia e a gente vai traçar um paralelo desde o início dessa treta toda com os atletas russos, não só da ginástica artística, mas de todas as ginásticas, até os dias de hoje e as recentes polêmicas que envolveram alguns dos nomes deste país que é tão admirado por muito de fã por aí, né? Isso mesmo, Ícaro. Então roda essa vinheta que o GIM Podcast Brasil vai começar. GIM Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. GIM Podcast Brasil. Ó, gente, então chega mais, vamos contextualizar toda essa situação aqui, que eu acho que vocês vão entender todo o histórico da Rússia em relação às suas sanções aí de banimento e também as sanções de status neutro que ocorreram nos últimos anos, né? Bom, essa história começa muito antes do que vocês estão vendo aqui hoje. Começa lá em fevereiro de 2022, que foi quando a Rússia, né, invadiu a Ucrânia e acabou ali estourando a guerra entre esses dois países, que acabou envolvendo outros países do leste europeu, como Bielorrússia, Belarus, né? E foi aquele bafafá todo que acho que não cabe nesse podcast esclarecer, né? Isso em fevereiro de 2022. Mais ou menos naquela época ali, que aconteceu? Estava correndo a Copa do Mundo do Catar, né? Também lá, a gente não lembra se foi em março, se foi em abril de 2022. E aconteceu uma cena épica, que foi quando a Victoria Lustunova, né, a Listunova, venceu a prova de barras assimétricas, 14.566 a nota dela, e em segundo lugar ficou a Maria Minaeva, que levou a prata nas barras assimétricas com 13.366. E aí veio a terceira colocada dessa competição, que foi a ucraniana Daniela Batrona. Ela fez 12.466 e ficou no bronze. A Daniela Batrona se recusou a subir no pódio com as duas russas, né? Por conta da situação e do que aconteceu ali, né? Da toda a invasão e, gente, tudo que estava acontecendo, né? Em relação à guerra. Mas o que a FIG fez? A FIG fez dois pódios. Eles fizeram um pódio só para a Daniela poder pegar sua medalha de bronze e fizeram um outro pódio com a Alistunova e a Minaeva para elas pegarem a prata e o ouro, né? E tocar o hino da Rússia, etc e tal. Ah, minto, né, Cedric? Minto. Na verdade, o hino da Rússia não tocou nessa época. Não, Ícaro, não tocou. Isso porque a Rússia ela já estava lidando com status neutros, né, para os seus atletas. E, aliás, vocês devem lembrar que nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, os russos eles foram campeões por equipes, tanto do masculino quanto do feminino, e isso com status neutros, né? Vocês lembram? Mas o motivo na ocasião não foi a guerra, né? Foram os sequentes casos de doping que os atletas da Rússia estavam sendo pegos. E tinha, assim, uns casos absurdos, né? Como até troca de material coletado tinha. E teve também casos de banimento do esporte. Foi uma tristeza. Na verdade, esses casos mais extremos, né, do doping, eles vieram do atletismo. Na ginástica artística não teve tanto, mas o Comitê Olímpico Internacional ele generalizou as situações e acabou proibindo que hasteassem a bandeira da Rússia. A Rússia sempre teve envolvida, né, nesses casos de doping, assim, não é segredo para ninguém, e eu acho que a situação chegou ali no limite, ali nos Jogos de Tóquio. Muito tenso, né? Muito, muito, muito tenso, Cedric. E os russos já estavam, né, nessa situação aí, né, toda essa
essa questão do doping e tal. E aí veio a guerra e estourou, e aí eles perceberam que os conflitos estavam muito grandes, né? Não dava para manter um bom relacionamento entre né, os países, né, envolvidos. E como o mundo interpretava a Rússia como o país que provocou a guerra, o que aconteceu? Baniram a Rússia de vez. Daí, a partir de 2022, todos os atletas russos da ginástica, de todas as ginásticas, seja da masculina, seja da feminina, da acrobática, da aeróbica, trampolim, todo rítmica, né? Todos eles foram banidos de uma vez só, cortados imediatamente. E já em 2022 eles pararam de competir. E o que foi engraçado é que essa decisão ela já afetou assim delegações que já estavam prontas para competir na Copa do Mundo. A Rússia e Belarus, né, como eu contei minutos atrás, isso foi imposto para a Rússia, Belarus e Bielorrússia, que foram os países que se uniram contra a Ucrânia, né? E tanto a Rússia quanto Belarus já estavam com delegações em Baku, no Azerbaijão, para o Mundial de Ginástica Acrobática, que iria acontecer ali bem próximo à sanção, e todos eles foram impedidos de competir, né? Inclusive os árbitros desses dois países também não puderam atuar nesse evento, né? Que era um evento da FIG. Essa foi a determinação em conjunto da FIG com o COB, que vetou os russos aí de qualquer competição a partir daí. Então eles não puderam competir nem o Mundial de 2022, né, que deu vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, nem o Mundial de 2023, que também completou as vagas que não foram entregues em 2022, no Mundial de 2022. E isso, além disso, na verdade, Copas do Mundo, não puderam competir os europeus, qualquer competição é, internacional que pertencia à FIG ou que tinha paridade com a FIG, até o Gesolo, gente, DTB Pokal, nenhuma dessas competições os russos puderam mais competir, e foi assim até o final do ano passado, de 2024. Bom, gente, essa situação do banimento da Rússia, para mim, ela é um pouco mais complicada. Eu vou dar uma opinião aqui que às vezes até ser polêmica para algumas pessoas. Mas eu concordo muito com o banimento pelo doping. Eu acho que vai completamente contra os valores do olimpismo, né? Que é a base dos Jogos Olímpicos, né? E aí, falando agora da guerra em si, pelo amor de Deus, eu não sou a favor da guerra, tá? Sou contra. Mas eu não sei se eu não concordo tanto assim com o banimento da Rússia a favor da guerra. Por quê? O Oriente Médio está em guerra constantemente. Os países islâmicos, eles estão em guerra o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eles nunca deixaram de competir as competições da FIG. A gente tem, inclusive, muitos atletas aí grandes medalhistas, né? Especialmente aí nos aparelhos mais tipo cavalo com alça, sempre aparece aí um grande atleta em algum aparelho, algum especialista do Oriente Médio, né? Igual eu falei, desses países islâmicos, e eles não são banidos, o hino sempre toca, eles sempre estão lá. Então a Rússia, agora, com essa questão da guerra, foi banida de tudo. Então, assim, eu não concordo porque a régua não é a mesma para todos os países, entendeu? Se a régua fosse a mesma para todos os países, ok, a Rússia está banida, mas o Irã já foi banido, sei lá, até o próprio Estados Unidos já foi banido, sabe? Agora não é o que acontece. Então, não é um padrão de ações que a FIG sempre toma. Então, assim, eu não concordo por causa disso. Agora, já o doping, eu sou completamente contra, acho que tinha que ter cortado mesmo, e eu acho que tem que continuar investigando. E se a Rússia cair em doping de novo, tem que cortar, ou qualquer país. Agora, sobre a guerra, por ser uma régua diferente, eu não concordo, entendeu? E eu não concordo com a guerra, tá? Vou deixar isso bem claro, porque, né, às vezes é uma opinião mais polêmica, assim, as pessoas interpretam como elas querem, e eu acho que eu fui bem claro aqui no meu ponto de vista. Mas daí, né, vieram os Jogos Olímpicos de Paris, foi aquela coisa incrível, né, especialmente por conta dos resultados da Rebeca, e particularmente foi ótimo para o Brasil a Rússia não ter estado em Paris, né? Porque pela potência que eles são, talvez os resultados teriam sido um pouco diferentes, assim, né? Os resultados talvez não, teriam sido diferentes, sim. A Listunova estava ali, né? Numa forma muito boa, assim. Eu acho que
os resultados ali teriam sido bem alterados com a presença da Rússia nos Jogos de Paris. Mas, enfim, o que aconteceu, aconteceu. Só que aí no finalzinho de 2024, né, depois de todas as competições do ciclo terem acontecido, a Federação Russa resolveu cutucar a FIG de novo aí. O vice-presidente da federação, o Vasily Titov, ele disse à Match TV que a organização enviou um pedido para a Federação Internacional de Ginástica solicitando, né, o status neutro para os atletas russos poderem voltar a competir internacionalmente. Caso aprovado, isso poderá ser uma reviravolta no cenário mundial da ginástica, né? E os atletas ucranianos aí que moram, sabe, a pior coisa, né, que pode acontecer por causa disso. Os atletas ucranianos, eles podem acabar dividindo o pódio com os atletas russos. E foi o que aconteceu? Ô, Cedric, bom a gente tocar no nome da Ucrânia aqui agora, que eu vou traçar um parênteses aqui, para a gente lembrar que a Ucrânia também não estava mil maravilhas com a sua ginástica, não. Ainda que eles pudessem competir, né, e eles não sofreram o banimento que a Rússia sofreu, a ginástica da Ucrânia estava um caos. Estava um caos porque a Federação Ucraniana mergulhou ali em recusas dos atletas, deles mesmos, e foi acusada de corrupção, de má gestão. Pra vocês terem ideia, na ocasião, né, o Igor Radilov, que é medalhista olímpico de salto, ele aposentou, largou a ginástica, mas aí a confederação assumiu ele como head coach do time feminino. E isso foi um impacto muito negativo, porque eles começaram a acusar o Igor de não ter capacidade técnica e conhecimento suficiente para poder assumir esse posto. E todo mundo ficou se questionando será que tem alguma coisa debaixo dos panos aí, Ucrânia? O que está rolando? E paralelo a isso também, a maior estrela da Ucrânia atualmente, que é o Ilya Koviton, e particularmente ele está aí entre os meus três atletas favoritos, né, do masculino, ele resolveu largar a Ucrânia. Ele resolveu, pegou a mão da sua técnica ali, né, a Irina Gorbacheva, e resolveu, inclusive a Irina foi afastada pela Confederação Ucraniana do seu posto, né, dentro da seleção masculina, e eles resolveram sair de lá, né? A situação estava tão desgastante que desde o início do ano de 2024, para vocês terem ideia, o Covington não pisou na Ucrânia. Toda a preparação dele para os Jogos Olímpicos, que inclusive foi onde ele conseguiu prata nas barras paralelas, foi na Croácia. O atleta não voltou para a Ucrânia, né? E inclusive ele decidiu que vai deixar a Ucrânia e vai competir pela Croácia agora. Então não veremos mais o Covington representando a bandeira ucraniana. Quem confirmou isso, gente, foi a técnica dele, né? Essa doidona aí, né? Acabei de falar o nome dela, esqueci. A Irina, como é que eu esqueço esse nome? Irina. É, E aí, minha filha, tá uma bagunça. Só que no início desse mês de março, saiu uma circular, né, da FIG que autorizou alguns atletas a poderem trocar de nacionalidade. Inclusive, foi essa circular que identificava ali a autorização para o Vitaly Guimarães, né, poder competir pelo Brasil, e agora ele é brazuca também, né, largou os Estados Unidos e é brazuca. Foi a mesma circular que colocou a Débora Medrado como embaixadora do Mundial de Ginástica Rítmica que vai acontecer aqui no Brasil, né? Essa lista não contempla o nome do Ilia. Ou seja, será mesmo que ele foi para a Ucrânia? Ou será que não? Fica a dúvida no ar. Vou mandar uma mensagem aqui para a Irina para saber como é que pé que tá esse negócio aqui. Prometo para vocês, podem ficar lá atentos no Instagram do Gymblog que a gente vai contar o que está rolando. Não, o que está acontecendo é muita treta mesmo, né? Treta atrás de treta. Primeiro, o Oleg Verniaev foi até as redes sociais dele para denunciar o trabalho que a Stella Zakharova, vice-presidente da Confederação Ucraniana de Ginástica, ela não era transparente, que existia muita corrupção, né, na federação e que as contas não fechavam, né? Ele questionou muito que faltava dinheiro para os atletas irem para as competições com seus treinadores, mas que, por exemplo, os gastos com os campeonatos nacionais, que são eventos muito menores, né, eles eram exorbitantes. Então, tinha dinheiro para fazer um nacional incrível, maravilhoso, mas não tinha dinheiro para levar
atleta para competição, né? Ele, por exemplo, ele acusou que Confederação Ucraniana, que ela estava gastando 6.600.000 euros em um nacional que ia mais ou menos 50 atletas, sem a participação de atletas olímpicos. Isso é um absurdo, né? Loucura demais. Já o Nazar Chepurny, após o pronunciamento do Oleg, né? Ele foi lá e deixou a coisa mais delicada ainda. Ele confirmou tudo o que o Verniaev disse e contou que passou por situações bem semelhantes, né? Especialmente por dificuldades e limitações para o treinador dele acompanhar ele em competições, né? E se for parar para pensar, as queixas do Covington, eles também vão nessa mesma linha. Nossa, é loucura demais. E eu concordo com eles, assim, né? Se realmente o que eles apresentaram for um fato, como é que você gasta 6 milhões de euros numa competição nacional que não tinha nenhum atleta olímpico, né? A gente sabe que a Ucrânia hoje que tem de expressão lá é o masculino, né? O feminino, trancos e barrancos. E aí esses atletas que estão assim mantendo a ginástica ucraniana entre as 8 melhores do mundo ainda no masculino, né? Como que eles não são valorizados até no ponto de não conseguirem viajar para uma competição internacional com os treinadores deles? Isso é loucura demais. Muita loucura. Muita loucura mesmo, né, cara? Nossa, imagina, o treinador não poder estar junto do seu atleta. O Roger estava aqui no nosso último episódio falando, né, que ele já enfrentou questões parecidas com essa. Eu acho que isso, gente, eu acho isso um desrespeito, tanto com o profissional que está desenvolvendo a série, quanto com o profissional que ajudou aquela série a ser montada, né? Mas isso é uma opinião só, né? Não, isso não existe, assim, eu acho que, assim, tem casos e casos, né, por exemplo, nem sempre é uma competição, tipo, vai 6 atletas da Ucrânia, né, vamos supor, uma equipe de 6 atletas da Ucrânia, vamos supor que cada atleta dessa equipe tem o seu treinador, que não são do mesmo clube. Eu acho que fica difícil, sim, levar um atleta de cada treinador. Isso não é o que normalmente acontece, né, em todos os países. Assim, geralmente o treinador do melhor ginasta é o treinador principal e o próximo treinador é o treinador com mais atletas na equipe. Mas, por exemplo, uma competição que individual, sei lá, uma Copa do Mundo que vai é, 2 atletas, entendeu? Aí o mais normal é que o treinador desse atleta vá, sabe? Mas não é um padrão assim que eu vejo no mundo, né? Inclusive no Brasil, que temos 6 atletas na equipe, é o treinador que vai, um treinador de cada atleta. Não, isso não acontece. Mas assim, em casos, é, sei lá, de treinamento, ou às vezes até numas aclimatações assim, o Brasil já levou mais treinadores, por exemplo, vai ter aclimatação para os Jogos de Paris. Vamos supor aqui, né? Aí na aclimatação vai todos os treinadores dos atletas, ou uma grande parte, assim. Mas nos mundiais, né, nos Jogos Olímpicos e tal, não tem um número máximo de inscrição por treinadores, então tem que fazer uma escolha de qual treinador vai entrar nessa competição. É, Porém, para os treinamentos, assim, né, e tal, acontece, assim, de ter mais treinadores, assim, de ter a possibilidade, né, de ter a presença desses treinadores lá. Aí vai do interesse das confederações de levarem esses treinadores ou não, né? Assim, o que os treinadores, na maioria das vezes, eles não negam, e eu concordo muito, é óbvio que o atleta tem mais confiança quando o treinador dele está próximo dele. A gente sabe que o rendimento cai. Isso é fato, né? Tipo, vamos supor, ninguém pensa na Rebeca viajando sem o Chico. Alguém pensa? Alguém pensa, a Rebeca vai para essa competição aqui, ela vai viajar sozinha, ela vai, sei lá, assim, tô jogando um nome aqui, tá, gente? Ela vai, sei lá, com a Adriana Alves. Pô, tipo, ninguém pensa nisso, né? Porque, quem tá no dia a dia com a Rebeca é o Chico, ele que sabe o jeito de arrumar a barra, etc. Enfim, a confiança, a relação entre eles é outra coisa. Mas, é, mas o que eu tô querendo dizer é que o rendimento cai,
A Adriana poderia até ir com a Rebeca, mas provavelmente não seria a mesma performance que ela teria com o Chico. E a mesma coisa acontece, por exemplo, sei lá, se a Andresa fosse viajar com, sei lá, o Valmir. Tá, tipo, a Andressa é uma boa ginasta e tal, o Valmir vai fazer o melhor que ele pode, mas, obviamente, o rendimento desses atletas, eles caem quando eles estão com outros treinadores. Então, assim, é o mundo ideal, cada atleta viajar com seu treinador? É o mundo ideal, mas não é o que acontece sempre. Mas eu acho que casos específicos, como grandes atletas, né, tipo, igual, por exemplo, a Rebeca, chega a ser um erro viajar sem ela estar com o treinador dela. Nossa, Cedric, assina embaixo. Assina embaixo. Mas enfim, né? A situação da Ucrânia é essa. Não tivemos muitas atualizações depois que o Nazar, o Oleg e o Covington foram a público, né? Não tem muita declaração, não tem muita coisa para dizer além disso, né? Foram só esses fatos que foram expostos. E é isso. Também não há tantas informações sobre a transferência de nacionalidade do Covington, né? Vamos descobrir isso aí e contar para vocês. Agora eu vou voltar para a pauta principal, que é finalmente a decisão pelo status neutro, né? Gente, essa solicitação de status neutro levou muito tempo mesmo para ela ser deferida. Inicialmente a FIG se propôs a fazer isso em 2 meses, mas levou até quase 3 meses para deferirem isso. E o resultado foi bom para os atletas russos e ruim para outros atletas russos, né, Cedric? Pois é, daí a FIG sentenciou aí o pedido de status neutro para os atletas russos, né, que buscam competir internacionalmente sem representar a bandeira do país. Eu acho importante esse pedido, né, pensando aí no atleta em si, né, um atleta que está fora aí do âmbito da guerra mesmo, às vezes atleta que nem concorda com a guerra, mas, enfim, mora num país onde que isso está acontecendo. Ah, É desestimulante. Imagina um atleta treinando, a carga horária de treino, de dedicação mental e física para você praticar um esporte a nível elite e nunca poder competir nesse nível de forma internacional, assim, acho que você chega a ser desestimulante e perde inclusive o sentido, sabe? A não ser que ele ame muito o esporte e queira mesmo, né, esse nível alto de dedicação, só porque ele ama, por hobby, né? Vamos falar assim, mas na maioria das vezes é a profissão do atleta e o que ele mais ama, na verdade, é a própria competição, assim. Competir, né, é a verificação se você realmente, né, atingir os seus objetivos ali durante anos e anos de treino. Então, assim, essa decisão da FIG ela foi individual e ela não contemplou todos, né, os solicitantes. E entre os nomes que não foram contemplados está o nome da Vitória Listunova, né, que foi campeã por equipes em Tóquio 2021. E assim, independente do motivo da Listunova estar entre as selecionadas ou não, é, eu não vejo a Listunova hoje como fazendo uma grande falta para a Rússia, sabe? Ah, talvez ali ela teria alguma coisa ali para oferecer, acho que nesse momento ali nas paralelas, ah, no solo, sabe? Mas olha, eu acredito, assim, eu posso estar enganado, que a carreira ali da Listunova, ela meio que pensando assim como um grande nome da Rússia, acho que ela já acabou. Não vejo a Listunova assim como uma atleta duradoura, sabe? Como foi Svetlana Korkina, como foi a própria Alia Mustafina e como nesse momento, a Melnikova, né? Assim, é difícil ter ginastas russas duradouras, assim. Então, eu comparo a Listunova ali com a Komova, grande atleta, grande nome, grande linha, grande ginástica, memorável, mas não acho que ela é uma atleta que vai continuar, tipo assim, que vai continuar tendo uma expressão para a Rússia a partir de agora. Eu acho que, assim como a carreira ali, né, a duração da Komova foi curta, eu acho que da Listunova também foi curta, assim, para mim, já acabou, ainda mais agora com essa lesão, não acredito, assim, que a Listunova vai fazer falta, uma grande falta para a Rússia, não, e a Rússia vai, tipo, já talvez nem precise dela mais, sabe? Verdade, Cedric. E eu acho, inclusive, que o que certifica tudo isso que você falou
foi a última competição da Listunova, né? Ela esteve no Campeonato Nacional Italiano A1, não é o Nacional Italiano oficial, é um campeonato que acontece com ginastas convidadas para poderem participar, né? E muito do que você falou aqui ela demonstrou nesse campeonato. Inclusive, ela foi medalha de prata no individual geral, ficando atrás aí apenas de Kylie Nemur, a deusa franco-argeliana, né? Cara, essa situação da recusa da lista nova é muito louca. Segundo a Forbes, isso aconteceu por conta de um cartão de felicitação, um cartão que na verdade foi uma publicação que ela fez nas redes sociais, né? É uma publicação que ela comemora o Dia da Vitória, que é comemorado todos os anos, né, no dia 9 de maio. E no dia 9 de maio de 2024, ela postou, lendo nos seus stories, fez uma publicação em comemoração ao Dia da Vitória. O Dia da Vitória, para quem não sabe, gente, celebra a vitória dos aliados, né, da União Soviética, isso lá na Segunda Guerra Mundial, contra os nazistas, né, contra a Alemanha e que foi esse dia que deu fim à Segunda Guerra Mundial. Ela postou uma coisa ali, felicitando, né, essa situação aí, isso segundo a Forbes, tá, gente? E aí a gata foi banida, aliás, a gata não foi reaceita por conta dessa publicação. Meio loucura, né? Mas a treinadora dela, a Olga Petrovicheva, disse que a Federação Russa vai lutar até a última instância para tentar recolocar a Listunova. Mas sei não, né? Indiferente de qual vai ser o resultado da Listunova aí, a gente tem muitos atletas russos que vão estrear daqui a pouquinho, né, Cedric? Daqui a pouquinho a gente vai ver a reestreia dos russos. Isso mesmo, Ícaro. Já já eles estão de volta. Mas, assim, um total de 22 pessoas, né, receberam status neutro e desse volume estão 12 atletas, tanto do masculino quanto do feminino. Ainda integram aí a lista 10 outros nomes que subdividem em treinadores, profissionais multidisciplinares ou árbitros. E entre os aprovados, Angelina Melnikova é um dos destaques, né, e acompanham ela Maria Agafonova, Alena Glotova, Zlata Ozokina, Ksenia Zeliaeva, Grigori Klimentiev, Daniel Marinov, Vladislav Polyashov, Kirill Prokopiev, Ilia Zaika e os dois grandes destaques da nova geração russa, né, feminina, que é a Ana Kalmikova e a Ludmila Roskina. Tá aí, né, duas ginastas que já substituem brilhantemente, né, a Listunova, com destaque aí para Ana Kalmikova, né, que é uma ginasta que, nossa, eu fiquei impressionado mesmo com a ginástica dela, tão nova, né, e já apresentando, assim, grandes elementos, uma saltadora russa, né, tava aí, a gente tava em falta de uma saltadora russa, ela tem uma reversão com pirueta e meia, né, bem no individual geral dela, é o primeiro salto dela, né, a barra dela sensacional, solo muito forte, assim, entre as duas, né, entre a Kalmikova e a Kalmikova eu considero ela superior, mas a Roskina tem aí um Enchenko com dupla também, que junto aí com essa reversão com pirueta e meia da Kalmikova, levanta, assim, a nota de salto da equipe russa. E no restante, assim, eu acho que o solo talvez seja o aparelho mais fraco da Roskina, mas só que, assim, né, as russas sempre conseguem, né, boas notas, aí se elas têm a linha muito bonitas, né, tem uma base boa de balé, então os ginásticos são elementos que elas conseguem adicionar sem problemas aí, né, nos aparelhos, no solo, os giros, né, os giros com valor de dificuldade alta elas conseguem executar bem, na trave também, né, os saltos ginásticos, enfim, não deixam de ser, mesmo, né, falando assim, mesmo ela tendo um solo fraco, acrobaticamente falando, as notas costumam sair porque a linha corporal é muito bonita. Mas essas duas aí, Kalmikova e Roskina, eu acho que são os grandes nomes aí desse ciclo para ajudar aí a equipe a chegar bem, né? Se realmente tiver uma equipe, né, de status neutro, ou se essa guerra acabar e a Rússia voltar, enfim, muita coisa pode acontecer, mas eu fiquei bem animado aí com essas duas, e também estou animado para ver aí
como é que vai ser a participação também da Melnikova, quais os campeonatos que eles vão inserir ela, né? Enfim, vai ser bem interessante de assistir essa volta, né, da Rússia no cenário mundial. Deixa eu falar então um pouquinho de como que vai ser a participação dos russos nessa competição, né, na Copa do Mundo de Osijek. Como foi confirmado pela FIG, né, eles vão se unir ali aos belorussos que já tinham status neutro, né, para competições internacionais, e agora os russos também com seu status neutro fazem aí a sua estreia no Osijek. E o grande destaque dessa competição é Angelina Melnikova, ela que é campeã olímpica, é medalhista mundial e olímpica de individual geral, de solo, tá vindo aí com um mega currículo, cheia de vontade de competir, né? A Melnikova foi inscrita para se apresentar no solo e no salto, né? Lembrando que ela foi finalista do salto em Tóquio, já saltava Cheng naquela época, né? Cheng e dupla pirueta. Teve gente até que achou que ela ameaçava a Rebeca, mal sabiam eles. É, e a Melnikova tá vindo com tudo aí para essa Copa. E inclusive há boatos, isso questão de Twitter, tá? Não tô dizendo, não confirma nada aqui não, pelo amor de Deus. Há boatos que ela encerra sua carreira no ano que vem. Então, ela deve estar com sangue no olho, gente, para uma medalha internacional. Vamos ver como é que vai ser o solo e o salto de Melnikova. E também da Rússia, no masculino, a gente tem o Kirill Prokopiev, né? O que também já é um atleta conhecido, também já esteve aí em competições internacionais grandes. A gente tem o Vladislav Polyashov, que é um grande atleta também, e o Ilia Zaika e o Grigori Klimentev. Esses dois últimos eu não conheço muito bem, mas eles integram aí a lista de russos que vão competir. Já no feminino, quem acompanha a Melnikova é a Alena Glotova e a Ziata Ozokina. Também não conheço muito da ginástica delas para falar, não. Achei curioso o fato da Ana Kalmikova, da Ludmila Rochina não estarem nessa lista. E tô colocando aqui por minha conta, hein? Eu acho que só o fato delas não estarem nessa lista pode indicar que essas gatinhas vão estar no Mundial, tá? Eu acho que vão ser os dois nomes russos para o Mundial. Ansioso já por Jacarta. A gente vai tentar estar lá fazendo cobertura. E se não estivermos, a gente vai estar transmitindo o máximo possível de informações de lá para cá. Vamos ver como é que vai ser esse rolê. Paralelo a isso, né, o Brasil vai estar em Jesolo com a equipe feminina, no troféu de Jesolo, lá na Itália. Por isso, talvez que nenhuma menina do Brasil foi convocada para essa competição. E limitamos aí a Diogo Soares e Caio Souza. Porque eu já estou feliz de ver esses dois competindo também. Tava na hora, gente, da gente mandar um brasileiro para fora. No! Tanto de coisa, Cedric. Pois é, gente, não vai esquecer de dar os parabéns pro Ícaro, não. Todo mundo vai estar assistindo ginástica. Quero parabéns, hein? Aí já aproveita e já lembra, ó. Final de semana de ginástica é o aniversário do Ícaro, vou aqui mandar os parabéns para ele. Olha, Ícaro, e falando nisso, falando dessa Copa do Mundo, né? Eu estou muito feliz com o retorno do Brasil, estava esperando isso muito acontecer. Querer ver logo, né, o Brasil, e claro que quando o Brasil está presente nas competições, sempre tem as transmissões, né, eles dão, os canais de comunicação aí dão prioridade para as competições que o Brasil está presente, então é bom que a gente já vê todo mundo, fica muito empolgado com o Brasil e também empolgado para assistir o restante do pessoal que vai competir. Agora, Ícaro, para fechar esse episódio, a gente tem a participação aí dos nossos seguidores. Olha que bacana. Vamos ver o que os fãs, né, de ginástica que acompanham o Gymblog Brasil, o Gym Podcast Brasil, o que eles têm para dizer. Fala pessoal do Gym Podcast Brasil, meu nome é Cláudio, sou de BH, Minas Gerais, mas atualmente estou morando fora do Brasil, moro na Inglaterra faz 5 anos. Eu uso muito vocês para saber das novidades da ginástica, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, então o trabalho de vocês é excelente, parabéns mesmo. Agora sobre essa questão da Rússia é complicado. Eu sei que os atletas não têm culpa do país entrar numa guerra, assim, mas de toda forma os próprios atletas eles
são usados aí como uma ferramenta de convencimento para a população de que a guerra é uma coisa boa. Mas é boa para quem, né? É tipo o caso do Nikita Nargone, né? O cara tá lá desfilando com crianças e dizendo para elas que a guerra é boa. Isso é uma loucura. Enfim, acho que as medidas deveriam ser assim um pouco mais gerais. Não é só a Rússia, tá, que eu vejo que está em guerra no mundo. Por que a restrição é só para a Rússia, se tem tantos outros países em guerra? Acho que as pessoas deveriam estudar um pouco mais, entender melhor sobre o que deveria ser punido e quais as punições. É isso aí, pessoal. Parabéns pelo trabalho de novo. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês, tá? Grande abraço. Ei, pessoal, aqui é Maria Clara, tô falando de Gurupi, no Tocantins, e queria dizer que eu adoro o trabalho do Jim Podcast Brasil. Parabéns pro Ícaro e pro Cedric por sempre trazerem novidades pra gente. E agora aqui, sobre a Angelina Melnikova, nem sei como é que fala, Melnikova. Acho que ela rende sim, mas não tanto que rendeu, né, em 2019 e 2021, até porque ela já mostrou que ela não tem mais aquela limpeza que ela tinha antes, mas é normal no esporte, né, gente? Só que ela também já demonstrou interesse em apresentar, então acho que ela vai dar o nome esse ano. Se esse lance da aposentadoria é verdade, eu vi no Twitter, né, gente? Não me chamem de mentirosa, mas é isso. Torço muito pela Melnikova. Beijo, pessoal! A recusa da Lista Nova me deixou muito triste, sim, porque a Lista Nova é uma ginasta muito boa. E, tipo, antes da Rússia ser banida, ela tava treinando Cheng, tava treinando uma série de paralela de 6.8, super difícil, tava com uma trave de 6.4. Se ela tivesse em Paris, velho, ia bater de pau a pau com a Rebeca e com a Biles, porque ela tava com dificuldade muito alta mesmo. E, tipo, ela é muito boa, então pra ginástica é uma perda enorme, porque, como tava dizendo, ela é uma nova Komova, né? Uma nova Komova da nova geração, então pra ginástica é uma perda enorme. Só que, como a própria Olimpíada diz, né, tem que ter, pra você ser ginasta, né, tem que manter a ética, né, a ética da vida profissional, no esporte. Então não adianta você ser muito bom no que você faz, mas não ter a ética, né, que é respeitar, né, as pessoas, que é, enfim, o básico de um ser humano, né. Muito legal, pessoal. Eu acho tão bom quando vocês participam, né? Quando os nossos seguidores participam, é muito bom. E para quem quiser participar também, basta acessar aí nossa comunidade no WhatsApp. Lá a gente fala o tempo todo de ginástica, a gente chega mensagem lá o dia inteiro. Eu confesso que às vezes eu nem consigo acompanhar, sendo bem honesto, mas o pessoal fala e troca ideia, né, com todo mundo lá o tempo inteiro. Quem quiser ficar por dentro, é só correr no nosso site. Lá no nosso site você clica no ícone do WhatsApp, tem um link para acessar. Ou você também pode chamar a gente aí no direct do Instagram, que a gente também disponibiliza o link de acesso para vocês, tá bom? Cedric, a gente ainda tem uma participação hoje. Tô sentindo que você está despedindo aí. Você já está despedindo o pessoal aí, mas não, homem, a gente já tem uma participação hoje. Ah, é verdade, Ícaro. Gabriel, não é? Gabriel, ele mesmo. Gabriel Ribeiro. Gente, como vocês sabem, nem eu nem o Cedric, nós não somos grandes entendedores da ginástica rítmica. E aí a gente foi lá e chamou o Gabriel Ribeiro, que é um parceiro nosso ali do Gymblog Brasil e tá sempre com a gente, né, nessas aventuras. E o Gabriel fez uma análise bem completa do cenário da ginástica rítmica, e isso desde quem são as favoritas para esse ano, até como que a inserção das russas pode influenciar as listas desse ano, até realmente qual é a atual situação do status neutro para as atletas da Rússia. Gabriel fez uma super resenha. Eu tô contando que é uma super resenha, porque eu já ouvi que ele arrasou demais. E é isso, gente. Fiquem aí com o Gabriel. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse ano vai ser a primeira vez que o Brasil vai sediar um campeonato mundial de ginástica rítmica, e ele vai acontecer de 20 a 24 de agosto na Arena Carioca do Parque Olímpico, no Rio. A FIG publicou o formato da competição e tivemos algumas mudanças em relação aos mundiais do ciclo passado. No primeiro dia, quarta-feira, a gente vai ter as classificatórias individuais de arco e bola, e no segundo dia as classificatórias de massas e fita.
A final do individual geral vai ocorrer na sexta e 18 ginastas participam. Vale lembrar que foi a primeira final mundial que uma brasileira conquistou, a Babi em 2021. Ela ficou em 17º lugar e em 2023 ela conseguiu se superar ficando em 11º lugar. No sábado, teremos a qualificatória de conjuntos fazendo 2 séries, o simples sendo 5 fitas e o misto sendo 2 arcos e 3 bolas. A qualificatória dos conjuntos já vale medalha geral, e seria a soma das 2 séries. E além disso, vai ser formado o pódio por equipes, que é somada as notas da classificatória do individual geral e do conjunto geral de cada país. No último dia, no domingo, teremos 6 finais por aparelho, sendo 4 do individual e 2 do conjunto. Essa foi uma das grandes novidades, porque antes só ocorriam as finais de conjunto no domingo. Eu sei que os ritmiqueiros estão extremamente ansiosos com a abertura da venda dos ingressos e até hoje a FIG não publicou nenhum documento sobre o Mundial. Mas o Kaká, diretor-geral da CBG, informou pelos stories que a CBG já conta com plataforma exclusiva de vendas, planos de marketing, está tudo praticamente pronto, somente aguardando a liberação da FIG. E a expectativa dele é proporcionar o maior evento esportivo do ano no Brasil e ter o maior Mundial da história da GR. Sobre os ingressos, podemos ficar tranquilos. A CBG vai avisar com antecedência a data do início das vendas. Provavelmente haverá divisão em lotes, para não correr aquele risco de esgotar tudo de uma vez. Vai ter variação de preços, dependendo da fase da competição e dos setores da arena. E também o Kaká confirmou que vai ter a possibilidade de meia entrada. Bom, agora falando um pouco sobre o cenário da GR Internacional, acho que ainda é muito cedo para mapear a concorrência dessa temporada, porque é início de um novo ciclo olímpico. Está entrando um novo código de pontuação e ainda surgem muitos talentos novos. A gente pode ficar de olho aí na nova promessa dos Estados Unidos, que pode ser dor de cabeça para nós. A Rin Keys, ela foi medalhista no Mundial Juvenil de 2023, estreou no adulto em 2024 e esse ano ela é a maior aposta dos Estados Unidos. Está inscrita em várias etapas de Copa do Mundo. E apesar de não ter tradição, os Estados Unidos estão investindo muito na GR para esse ciclo, até porque eles vão ter uma Olimpíada em casa, né? Agora falando um pouquinho sobre as competições, nos dias 22 e 23 de março a gente vai ter o Grand Prix de Marbella, na Espanha. Ele é considerado um dos principais, onde muitas meninas da elite participam. Infelizmente não vai ter Brasil, porque a gente não tem muita tradição em Grand Prix, apesar da Babi também já ter feito história em alguns que ela participou. Mas será uma competição muito boa para a gente analisar as possíveis concorrentes aí dessa temporada, né? E normalmente tem transmissão no YouTube. Bom, a partir de 4 de abril, a gente vai ter o início do circuito de Copas do Mundo. E a primeira Copa será em Sófia, na Bulgária, onde o Brasil vai estrear. Maria e Jojo estão inscritas no individual e também tinha o conjunto até poucos dias atrás, mas infelizmente houve desistência. A gente não sabe o motivo. E provavelmente a estreia do conjunto vai ser adiada para o início de maio na Challenge Cup de Portimão, em Portugal. Também saiu a inscrição definitiva de outras 2 Copas que vão ocorrer em abril, a Copa de Baku, no Azerbaijão, e também está com 2 individuais do Brasil inscritas, mas ainda sem os nomes confirmados. E a Copa de Tashkent, no Uzbequistão, pelo último registro que foi publicado, não teremos o Brasil. Uma coisa que eu achei interessante é que na lista de Tashkent tem 4 atletas individuais neutras, ainda sem os nomes confirmados, mas a questão é que, pela regra geral de Copa, só pode ter até 2 ginastas individuais de cada país. E a Bielorrússia já estava liberada a competir com algumas neutras em 2024, incluindo Gabriel, a meu amigo, Hartmann, muito que foi bronze obrigado. em Tóquio. Eu acho que então, assim, como algumas russas foram liberadas recentemente na artística, será que a gente tem o retorno das russas na GR a gente também? se contextualizar um pouquinho mais ainda do como que tá a situação. Ai, agora sim, Cedric, agora sim a gente vai ficando por aqui. Tá na hora de se despedir. Tá na hora, Ícaro, agora vai mesmo. Bom, quero agradecer todo mundo que ouviu esse episódio, que acompanhou a gente até aqui. Nós pesquisamos muito e fizemos esse episódio com o coração e eu espero muito que vocês tenham gostado. Isso mesmo, gente, foi do coração. E quem não segue a gente nas redes sociais ainda tá na hora, né? Pode procurar lá no Instagram, Gimblog Brasil, e também tem o Instagram do podcast, que é o Gim Podcast Brasil. A gente também está no Facebook com o Gimblog Brasil, e a gente também tem as nossas plataformas do podcast, que é no YouTube ou no Spotify, só procurar lá Gim Podcast Brasil, que você vai achar a gente. Inclusive, gente, vai lá, se inscreve no nosso canal, vai lá no Spotify, segue a gente no Spotify, dá 5 estrelinhas no Spotify. Isso ajuda muito a gente a seguir com o nosso conteúdo, sabe? Então, se você gostou, realmente faça isso pela gente, por favor. E para quem não sabe, a gente está com um site novo no pedaço, gimblogbrasil.com.br, é só acessar para você ver que maravilha que tá lá, cheio de novidades das antigas e das novas. Agora é isso, Cedric, vou ficando por aqui. Beijo para todo mundo que acompanhou a gente até aqui e até a próxima.
Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Um abraço. Gym Podcast Brazil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brazil.